Fala galera ligada no canal À Beira da Quadra, mais um Bola de Segunda começando e hoje vamos falar de esportes de aventura com a Vivian Mesquita. Vivian, seja muito bem-vinda ao nosso canal, muito obrigado por ter aceito o convite. Oi, Henrique, tudo bem? Um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigada pelo convite também. Legal. Bom, para a gente começar a nossa conversa, Vivian, eu quero entender dois começos. Primeiro, como começou a paixão pelo jornalismo, depois como começou a paixão pelos esportes de aventura. Como é que foi isso daí? É uma história longa, hein? Vamos lá. Eu sou de Santos e eu vivi sempre muito perto do mar, né? Então eu pego onda, sempre gostei muito de surf, sempre fui muito apaixonada pelo mar. Então o começo da minha paixão pelos esportes de ação e aventura começou ali com o surf. Mas com 9 anos de idade eu escolhi, assistindo televisão, eu acho que foi logo depois da morte da Elis Regina. Eu não tinha nenhuma intimidade com a Elis Regina, nem. Mas, enfim, aquilo me impactou de alguma maneira. A cobertura jornalística no Jornal Nacional, na época, né? A gente não tinha esses canais todos. Aquilo me impactou. Foi, acho que também a minha primeira. Eu acho que foi também o meu primeiro contato com a morte. Não tinha morrido ninguém ainda na minha família e tal. Aquilo me chamou a atenção, me prendeu a atenção de alguma maneira. E aí, depois de assistir a cobertura por 3 dias, eu fui procurar saber o que era ser jornalista. E aí eu falei para minha mãe: olha, eu vou ser jornalista e eu vou trabalhar na Globo. Até porque a Globo era o único canal que tinha, ponto. E eu nunca mais mudei de ideia. E aí eu segui minha vida, eu comecei a surfar de prancha mesmo, pegava onda de bodyboard, de prancha com 16, 17 anos, na escolinha do Cisco, em Santos. E aí eu estava já na faculdade, com acho que 18 anos, fazendo jornalismo. Acabei fazendo o meu TCC sobre o surf na mídia, mas eu não imaginava que eu fosse trabalhar com o esporte, a princípio. Eu queria ser jornalista. Depois de um tempo, acho que na faculdade, eu trabalhei um tempo na Editora Abril, no primeiro ano de faculdade, então eu fiquei muito próxima do Klaus Mitteldorf, eu acompanhava as sessões de fotografia dele, conhecia a Maria Gabriela, assim, e tal, e aí me apaixonei muito por fotografia. Mas não teve jeito, porque no terceiro ano de faculdade, na época era por ano, no semestre, a gente tinha aula de telejornalismo, e o meu professor, quando me viu na aula de telejornalismo, falou: você nasceu para fazer televisão, sinto muito, você não vai fazer fotografia nem qualquer outra coisa. Eu falei para ele: nem a pau. Embora lá, criança, eu falava que eu ia trabalhar na Globo. E aí, no quarto ano, essa aula de telejornalismo, na época, né, era dividida entre o professor, que eu te falei, e um outro professor, que era o diretor de jornalismo da afiliada da Rede Globo em Santos, que é a TV Tribuna, o Carlos Manente, que já até faleceu. E aí, quando a gente se conheceu, ele falou a mesma coisa: olha, você nasceu para fazer televisão, sinto muito, você vai fazer televisão. E aí, os 6 meses antes de me formar, eu fui fazer uma visita na TV, eu trabalhava em banco e tal, e aí ele falou: ó, você tá de férias? Eu tava de férias? Tô de férias, então começa amanhã, vê o que você acha durante suas férias, se você gostar, você fica. E aí eu fui, entrei na TV, comecei a trabalhar como produtora, e aí uns 3 meses depois, ele falou: ó, vamos fazer a previsão do tempo. Lá já tinha previsão do tempo, mas ele teve uma ideia diferente, que a previsão do tempo ia ser um quadro fora do jornal. Então, tal qual SPTV primeira edição, SPTV segunda edição, tinha esse quadro, mas ele era fora. Ele começava antes do jornal, na hora do almoço, e antes do jornal, à noite. E aí eu era apresentadora desse quadro. Isso foi 90... Não, foi no ano seguinte. Eu me formei no final de 97, eu entrei no meio de 97, aí foi no ano seguinte. Falei: tá bom, então vamos fazer isso, no começo do ano. E aí, na previsão do tempo, eu dava as condições para o surf, para os esportes à vela e para o voo livre. E eu ia trabalhar de bicicleta. Então eu passava pela Hora de Santos, porque a TV era em São Vicente, eu via como estava o mar e chegava lá, eu escrevia o texto e beleza. Inclusive, a gente era patrocinado por uma casa funerária. Esse quadro é muito bizarro. Então começava a propaganda a vinheta da casa funerária, eu entrava lá: boa tarde, nossa, gente, olha, hoje vai fazer sol, talalá, talalá, e para o surf, ondas de 2 a 3 pés, nananana, e para os esportes a vela, o vento vem daqui, talalá, enfim, era isso. E à noite a gente fazia isso também. Então, antes da segunda edição do jornal, eu também fazia falando para o dia seguinte. Como eu conhecia, eu já surfava, eu participava de campeonato, eu já tinha sido campeã paulista de longboard, que eu pegava onda de long. Então eu conhecia o mar e meu namorado na época era surfista. Então eu conseguia fazer essa previsão para o dia seguinte também. Aí
Um certo dia, toco o telefone da redação, eu era produtora também, até então eu não fazia reportagem, eu fazia a previsão do tempo, eu era produtora, e eu fazia as matérias de aventura para um programa local também, que era um programa de sábado. Um dia eu toco o telefone, a apresentadora da previsão do tempo do Bom Dia São Paulo. Aí ela liga, pede para falar comigo. Oi, tudo bem, a Vivi? Sou eu, tal, tal. Então, aqui é a fulana, tal. Você me conhece, eu apresento a previsão do tempo. Conheço. Então, a gente está querendo trazer esse quadro seu para o Bom Dia São Paulo, para falar todas as sextas-feiras da condição do surf, só do surf, para quem vai para a praia no final de semana. Beleza? Eu falei, então, olha só. Eu faço essa previsão olhando. Eu olho, não tinha ainda muito Indiguru, essa tecnologia toda. Tinha o câmera surf só. Falei, aí, tipo, é pelo meu conhecimento, mas é local. Para falar para o Bom Dia São Paulo, é muito maior, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu te falar, a previsão para o dia seguinte, as pessoas vão descer a serra, né? Porque eu teria que falar à noite, porque o Bom Dia São Paulo começa super cedo. Aí ela, tá bom, tal, desligou o telefone. Eu vou pensar aqui em alguma coisa e te ligo. Aí passou, tipo, 5 minutos, ligo o Nascimento, o Carlos Nascimento. Oi, eu queria falar com a Vivian. É ela mesma. Oi, Vivian, tudo bem? Aqui é o Nascimento. Eu acabei de falar com a Elaine, ela me falou da questão e tal, que não dá para você falar previsão à noite. E se você fizesse ao vivo durante o dia? Você vai para a praia e na hora, olhando, você consegue falar? Eu falei, consigo, então por que você não faz ao vivo? Aí eu assim, tipo, meu pegadinha do Faustão, imagina que Nascimento, desliguei as câmeras. Até parece. Né? Eu falei, tá bom. Ele, não, eu tô falando sério, Vivian. Fala com o Manente. A hora que ele falou, fala com o Manente, que era o meu chefe, eu falei, cara, é o Nascimento mesmo. O seu Nascimento! É o seu Nascimento seguinte. Deixa eu me dar um tempinho que eu vou ali e já volto. Aí fui lá pro meu chefe e falei, Nascimento, tá querendo que eu entre ao vivo de dia, de manhã, pra falar? Eu nunca tinha feito ao vivo. Pode falar pra ele que você vai. Vai lá, fala e volta aqui. Não, tudo bem, quando que você quer começar? Semana que vem. Tá bom, seu Nascimento. Eu voltei pro meu chefe e falei, escuta, eu nunca entrei ao vivo na minha vida. Eu tenho 6 meses de TV, eu sou produtora e faço tempo que é gravado. Ele falou, então você vai pra rua agora fazer o seu primeiro ao vivo. Aí me mandou pra Vai rua. aprender em uma semana. Foi assim, eu fiz uma entrada ao vivo, local, e aí eu estreiei um quadro toda sexta-feira no Bom Dia São Paulo. E assim começou a minha relação de fato com o esporte. Porque até então eu fazia geral, eu fazia matérias no final de semana sem aparecer, não podia aparecer ainda, porque eu ainda estava em formação, eu era produtora, não era repórter. E aí a coisa começou. Isso foi, eu acho que a Glenda não tinha nem entrado na Globo, ainda eu estava entrando para falar de esportes de ação. A coisa mais radical que a gente tinha era a Glória Maria, fazendo aquelas matérias para o Fantástico e tal. E aí foi que começou. Que loucura. Mas você comentou aí, você já tinha até sido campeã paulista, então você já tinha uma experiência como atleta. Você tinha vontade de seguir como atleta ou o jornalismo sempre falou mais forte? Não, o jornalismo sempre falou mais forte. Acontece que quando eu comecei a pegar onda de longboard, quase não tinham meninas surfando de longboard. Então eu tive que aprender a surfar de pranchinha e de long também. E aí eu entrava em competição com os meninos, porque não tinha, e aí eu queria me aprimorar e tal. E aí começou a ter um pouco de competição do longboard feminino. Aí eu participei de algumas competições, isso ainda enquanto eu estudava, quando eu fazia a faculdade que dava. E aí depois eu tive que largar as competições, porque não dava para conciliar o trabalho e a faculdade, porque eu ainda, no final, eu ainda estava trabalhando, fazendo faculdade, né? Fui largando. Aí quando eu comecei a TV mesmo, não tinha faculdade, mas aí a vida era uma loucura. Competir não dava mais, mas o surf eu nunca abandonei. E aí, bom, você começou a entrar de fato na TV para cobrir os esportes de ação e de aventura, mas você chegou a cobrir outros esportes também? Como é que era essa relação? Então, aí na TV Tribuna, ainda na Rede Globo, foi assim, eu comecei a fazer matéria, foi até muito engraçado, eu não fazia matéria local, eu fazia matéria para a rede, então eu fazia algumas reportagens de comportamento e de esporte para o Jornal Hoje, para o SPTV primeira e segunda edição, para o Bom Dia e também para o Globo Esporte. E aí a minha cara foi ficando mais conhecida em São Paulo, porque até então eu era a moça do Tempo de Santos, né, e a surfista e tal. Comecei a fazer essas matérias. E aí eu tinha algumas amigas que trabalhavam na ESPN, eu não conhecia ainda o canal, e elas falavam, Vivian, você tem a cara da ESPN, porque eles têm uma área só de esportes de ação. Eu não tinha pensado até então em trabalhar com esporte, muito menos esporte de ação. Falei, puxa vida, será? Aí eu fui conhecer, Vivian, vai lá, vai conhecer e tal. Fui conhecer a ESPN, amei, me apaixonei, assisti o jornal ao vivo que eles faziam só de esporte de ação, que era o jornal Ação na época, isso foi em 99. Falei, nossa, que lugar incrível, que coisa maravilhosa, adorei.
uma semana depois que eu fui conhecer, que eu levei minha fita, e aí fui para uma entrevista, né? Conversei com o Trajano na época e com a Adriana Saldanha, que era a chefe de reportagem da área de esportes de ação. Uma semana depois eles me ligaram e falaram: ó, a nossa repórter saiu e a gente gostou muito de você, vem para cá. Falei, pô, legal. Só que na mesma semana o Nascimento me convidou para ir até São Paulo e conversar. E aí eu fui na mesma semana conversar com o Nascimento também, e o Amaury Soares, que na época era o chefe do Nascimento, pediu para conversar comigo e me convidou para trabalhar também na Globo. Só que eu ia fazer a madrugada, eu ia fazer matérias para o Bom Dia São Paulo, não eram matérias de esporte. Sim. E aí eu saí para almoçar com o Nascimento e falei, Nascimento, o Trajano me chamou também, o pessoal da ESPN, ele falou para mim, Vivian, vai trabalhar na ESPN. Você é muito jovem, você tem 23 anos, você vai trabalhar aqui na madrugada, e não é fácil trabalhar na madrugada, da meia-noite às 8, vai para a ESPN, depois a gente vê, se você quiser voltar para cá, a gente vê, vai para lá, porque o Trajano é um formador de profissionais, você vai já trabalhar com esporte e tal. E aí eu fui para a ESPN. Depois disso, a Globo me chamou mais umas 3 vezes, em todas as vezes eu ia conversar com o Nascimento, eu fui até chamada para a vaga que a Patrícia Poeta pegou, que era a vaga, ela entrou como moça do tempo do Bom Dia São Paulo. E o Nascimento tinha me chamado para essa vaga. E aí eu falei para ele, agora eu tô com 2 programas, eu faço um programa ao vivo e um programa gravado na ESPN, lá e fica. Tanto que ele, anos depois, saiu e foi para o SBT, né? E aí na ESPN eu entrei em 99, em 2000 eu já fiz a minha primeira Olimpíada, acho que foi isso. Acho que foi as Olimpíadas de Sydney, não me lembro exatamente agora. Mas eu cobri 4 Jogos Olímpicos e cobri 4 Copas do Mundo, inclusive nas coberturas de Copa do Mundo eu criei um quadro que ficou memorável na história da cobertura da ESPN, que era o técnico por um dia, eu fiz o Filipão por um dia 2 vezes, fiz o Dunga por um dia também, e sempre que tinham coberturas especiais, Jogos Pan-Americanos, qualquer outra coisa especial, eu era escalada também para fazer essas coberturas. Então, o meu foco maior era na área de esportes de ação, depois eu até virei diretora dessa área, mas eu sempre era convocada também para as outras coberturas especiais de outros esportes. Sim, a gente sempre, nos outros quadros aqui do canal, a gente sempre conversa com os profissionais, principalmente do vôlei, e eles falam da importância de ter referências dentro da sua área, né? Mas como você disse, dentro do jornalismo, na área de esportes de ação e de aventura, não tinham tantas referências assim. Como é que foi para você achar a forma de fazer esse tipo de conteúdo? Então, legal você ter falado isso. Assim, quando eu comecei, já existiu Zona de Impacto, já tinha 1 ano e pouco de Zona de Impacto e tal, quando eu comecei, mas já existia um jornal de esportes de ação antes, né, que era feito pela Adriana Saldanha. Ela apresentava o jornal. Na reportagem não tinha nenhum repórter que experimentava aquela ação, a não ser os especialistas. Então tinha a Renata Falzoni, que era especialista em bike, ela tinha o quadro dela, ela pedalava, fazia aquilo. O Luiz Roberto Formiga, que era o multipranchas, especialista em todos os esportes de prancha, ele fazia aqueles esportes. E o Luciano Cadeira Lancelotti, que era o especialista em 2 rodas. Mas eles não eram jornalistas, tirando a Renata Falzoni, eles eram atletas, o Formiga é dentista, que viraram especialistas, esportistas especialistas em suas áreas e faziam essas matérias, né? Eu, como jornalista, uma das primeiras matérias que eu fui fazer era uma feira que estava acontecendo em Ibirapuera e tinha um base jump, não, um bug jump. E eu falei, como é que eu vou falar disso se eu não experimentar isso? E eu fui lá, experimentei e coloquei isso na matéria. Então não foi uma ordem de cima para baixo, foi um desejo meu de falar. Porque assim, a minha história com jornalismo, o meu tesão sempre foi contar histórias. Sempre foi levar uma experiência o mais possível, imersiva, o mais possível para quem está em casa. E eu só poderia fazer isso experimentando, aquilo era muito novo para mim. E aí eu acredito que eu tenha sido uma das primeiras, se não a primeira, repórter que realmente experimentava. Depois isso virou moda, né? E aí eu parei de fazer, aí eu fui para um outro lado. Mas eu experimentava a situação para eu poder falar de esportes de ação. Então eu não tinha uma referência, eu fui aprendendo com os especialistas e eu criei essa maneira de fazer a reportagem. Na apresentação foi diferente.
Até muita gente fala que o Thiago Leifert foi o primeiro cara a fazer essa apresentação mais despojada e tal. Realmente, na TV aberta, ele foi o primeiro, mas eu já fazia isso na ESPN, TV fechada, há muito tempo. E não fui a primeira. A Adriana Saldanha foi a primeira. Era um jornal que ela caminhava e tal, não era nada sentado, bancada. Então, já tinha uma coisa mais despojada. Eu aproveitei disso, não tinha referências e fui fazendo. Foi assim. Dentro dessas vezes que você experimentou ali, o que você estava contando para o telespectador, quais foram as situações mais perigosas que você passou? Porque eu tenho, assim, provavelmente você deve ter sentido medo, alguma coisa, putz, será que eu vou fazer isso mesmo? Tem alguma história legal aí? Tem várias. Tem uma que é legal, que assim, o Luiz Henrique Sabiá, que é especialista em base jump, ele também era da nossa equipe. Então, assim, putz, o cara já fez um salto da estratosfera, ele é incrível. E aí minha mãe estava na redação nesse dia, foi me visitar em São Paulo, estava ali sentada e estava ouvindo a produção conversar com uma produtora de uma pauta que a gente ia gravar em Minas. Então era uma pauta, porque assim, eu fazia o jornal ao vivo todos os dias, e aí eu viajava no final de semana para fazer um programa gravado, que era o Superação, que passava todos os sábados. Então eu tinha 2 dias para fazer aquele programa. Às vezes a gente aproveitava, fazia uma viagem maior, a gente reprisava, depois a gente contratou outro apresentador para me ajudar a fazer as 2 coisas. E eu tinha que fazer essa viagem e trazer um programa gravado. E a gente ia fazer a matéria sobre uma equipe de voo de alta performance. Então eram tipo aqueles aviões da Esquadrilha da Fumaça. Mas não era a Esquadrilha da Fumaça. Eram uns caras tudo de Minas. E eu ia no dia seguinte, e a produção conversando tal, e minha chefe vira e falou assim, mas peraí, gente, vocês já ligaram para o Sabiá, para saber se esses caras são legais ou não? Porque já estava combinando de eu ir dentro do avião. Que câmera que eu ia ligar para eu ir dentro do avião, o cara fazer um salto comigo e desligar o motor. E minha mãe assim. Aí aquela conversa, não, beleza, não, mas peraí, você tem brevet? Ah, então não, mas você está em alguma entidade? Eu sabia, não conheço esses caras, tal. Não, vai, foi. Cheguei em casa e minha mãe falou, você é louca. Como é que você vai? Ninguém sabe, não, aí fica tranquila. E eu fui. Fiz a parada, o cara desligou o motor e tal, fiz a matéria inteira, tá lá. Depois de um tempo, a gente descobriu uma denúncia que eles não eram profissionais, entendeu? Meu Deus, não era. Então, tipo assim, eu mega arrisquei a vida. Eu já fiquei perdida no meio da Amazônia, que a gente também fez um trekking de 11 horas na primeira expedição Mata Atlântica, que era de corrida de aventura, que teve em 2001 no Brasil, EMA Mata Atlântica. A gente ficou perdido 6 horas lá. Depois foram resgatar a gente. Eu já nadei em rio cheio de candiru e não sabia que tinha candiru, né, é aquele peixinho que ele entra na uretra e, né, expande e você vai direto para o hospital. Eu já fiquei numa tribo indígena que eles pediram para pintar meu rosto. Eu deixei, eu fiquei 3 dias com a cara tatuada, tendo que entrar ao vivo e explicar cada vez que eu entrava por que eu estava com a cara tatuada. Meu Deus. Assim, e mobico. Uma vez também eu fiz uma expedição que saía de São Paulo e ia até Angra, de trike, aquelas a delta motorizada. E a gente teve uma pane logo depois que a gente partiu de Ubatuba. E aí o Formiga falou para mim, Via, é o seguinte, estou procurando o mar. Porque talvez a gente tenha que fazer um pouso de emergência no mar. Se prepare. Meu Deus. Tá bom, né? Aí deu tudo certo, a gente conseguiu descer também. Uma vez também eu fiz uma viagem de um rally que chama Rally Bolpebra, que era Bolívia, Brasil e Peru. E aí a gente estava subindo a Serra do Caracol e o motorista era muito louco, muito louco. Aí ele acendeu um cigarro baseado, começou a dirigir aquela serra ali do lado da gente, que era um precipício, e ele põe o braço para baixo fumando e falando, olha que visual, que lugar demais, e tirava o braço da direção. A gente vai morrer hoje, vamos morrer hoje. Não, segura as 2 mãos lá, que esse cigarro presta atenção na direção. Porque era tudo muito no início, muito no começo. Então a gente estava explorando junto o que eram os esportes de ação, e aconteciam essas coisas. Hoje isso não acontece mais. Mas na época, esses caras que dirigiam, eles eram voluntários, então a organização não sabia direito quem eram essas pessoas. Então, a gente passou por vários perrengues, aprendendo juntos a fazer o esporte de ação mais profissional. Mas, putz, várias coisas. Que loucura. E assim, quando você está cobrindo os esportes convencionais, vamos chamar assim,
sei se é o nome mais apropriado. Você tem mais um calendário, um dia a dia mais certinho. Exemplo, vou cobrir o futebol, eu sei que tem jogo ali quarta e domingo, e eu tenho que ir lá no CT, etc. Quando eu estou cobrindo esses outros esportes, como que é o dia a dia? Eu nunca cobri um CT. Pra dizer que nunca, eu fiz uma matéria uma vez só na minha vida no Santos. Graças a Deus, eu nunca tive rotina. Quando eu era escalada para fazer os esportes convencionais, eram matérias muito especiais. Ou eu fazia a apresentação de programas. Então, jogos, assim, eu fiz uma vez que o Azulão foi campeão, foi muito legal, e a ideia era, eu tinha que fazer uma matéria de comportamento com o Azulão. E aí, putz, eu fui toda de azul, de óculos azul, e aí eu brincava que toda vez que eu pisava na cidade, eu punha o pé, tudo ficava azul, a câmera mudava o filtro e ficava tudo azul. Então, eu sempre tive a oportunidade de fazer matérias mais despojadas, eu nunca tive rotina para fazer os esportes convencionais. Por exemplo, Ana Moser, já que a gente fala, né, num canal de vôlei. Eu conheci a Ana, sei lá, acho que 99 também, no ano que eu entrei, eu fui fazer uma matéria porque a Ana pega onda de long. E aí eu fui fazer uma matéria com ela, a gente falando do momento da carreira dela e fomos pegar onda juntas. E a gente desenvolveu uma amizade ali. Falamos muito de surf e tal, e ela pega onda de long, eu também, meu ex-namorado pegava onda de long, foi campeão brasileiro, tal lá. 6 meses depois, ela foi contratada pela ESPN. E aí a gente ficou super amiga, então as matérias que eu ia fazer também com ela eram matérias mais comportamentais e tal, não seguia para cobrir um jogo. Então, eu tive essa sorte. Mas o esporte, de uma maneira geral, mesmo o esporte de ação, também tem um calendário. Quando a gente vai para um evento, X Games, eu cobri 23 X Games, tem um evento, prova, horário e tal, e a gente tem que seguir aquilo. Sim. Você falou, ó, de 23 X Games, de 4 Copas do Mundo e 4 Olimpíadas, se eu não me engano. Qual desses, você tem algum evento favorito? Nossa, eu tenho X Games. Assim, eu brinco que eu sempre fui a repórter, a apresentadora da vacina da febre amarela. Então, assim, eu só queria ir para esses lugares mais de aventura, mais distantes, Rally dos Sertões, eu amo, fiz 7 edições do Rally dos Sertões. E aí, X Games é super urbano, é outra parada. Mas as experiências nos X Games, assim, foram muito ricas. Então, eu assisti o primeiro double backflip do Travis Pastrana no motocross freestyle ali, dentro do Staples Center, olhando o cara fazer aquilo. Depois corri e fiz uma entrevista ao vivo com ele. Então, o X Games, assim, ele é um evento, principalmente porque eu vi também a ascensão do skate e do BMX brasileiro, mas principalmente do skate. Assisti várias conquistas de medalhas do Bob, do Sandro, da Letícia Buffoni, da Pamela Rosa, e atletas que eu conheci antes deles serem tão famosos, assim. Então, eu acompanhei a trajetória desses meninos, e nós viramos amigos. Então, terminava a competição, a gente saía para jantar junto. Então, os eventos de X Games, até por ser um formato de uma Olimpíada de esportes de ação, são os eventos, fora Rally dos Sertões, eventos de aventura, que eu mais gostei de cobrir. Até porque, assim, a ESPN ela é líder mundial de esportes. Então, você também trabalhar numa empresa, numa mídia que é tão grande assim, fora do Brasil, onde ela ainda é maior, é uma experiência muito rica. Então, cada X Games é como se fosse uma Copa do Mundo, a estrutura. É um negócio absurdo. Então, dentro de ginásio de NBA, então é muito maravilhoso. Tem a experiência também audiovisual para a gente que é do meio, participar de uma cobertura tão grande, envolvendo tantos profissionais, mídias de todos os países. Então, X Games sempre tem um lugar no coração. Vivian, quando você estava falando, estava lembrando lá do início da nossa conversa, que você falou lá com 9 anos, decidiu que queria trabalhar na Globo, com jornalismo, etc. E acabou tomando o caminho dos esportes de ação. Você acha que, no fim das contas, quem estava certo, a Vivian lá de 9 anos ou depois a Vivian que mudou de ideia e foi para um outro caminho? Depende do ponto de vista. Eu tive oportunidades de ir para a Globo, é uma TV que eu tenho muito carinho, tenho muitos amigos ali. Na época em que eu tive essas oportunidades, eu de fato estava vivendo experiências muito diferentes na ESPN. E eu tinha alguns amigos que passavam por situações muito complicadas, com toda a rivalidade que tinha dentro da Globo. Financeiramente falando, eu estaria muito melhor hoje se eu tivesse ido para a Globo, sem dúvida nenhuma, eu estaria mais rica. Mas eu acho que, em termos de experiência e de conhecimento de audiovisual, eu ganhei muito mais na ESPN. Primeiro porque, de fato, o Trajano ele é um formador de profissional mesmo. Eu tive a chance de viver a última fase romântica do jornalismo, que não existe mais. E eu aprendi a fazer tudo. Eu sei fazer
tudo dentro de uma televisão. Depois eu virei diretora, então eu ainda era apresentadora, eu ainda contava histórias, eu era repórter, mas eu estava dirigindo um grupo com 18 profissionais CLT dentro da minha área, mais 30 profissionais terceirizados. Eu dirigi programa de rádio, eu dirigi conteúdo de internet, de mídia social, acompanhei a chegada das mídias sociais no Brasil, site. Eu ia para reuniões de syndication, para escolher quais são os eventos que a ESPN ia comprar para a gente exibir. Eu participava das reuniões de board da empresa para definir quais eram as metas do canal dentro do Brasil. Então, eu consegui ter um olhar 360 da produção audiovisual para televisão. Uhum. Tinha contato com associações, com atletas, produzia conteúdo de product placement. Então, isso eu tive dentro da ESPN e conheci o mundo, viajei muito, fiz muita coisa diferente e com isenção. A ESPN dava uma oportunidade da gente errar e aprender com os erros, ou melhor. E contratei pessoas, formei times. Então, eu posso dizer que eu tenho uma experiência completa em televisão por conta dessa passagem pela ESPN. Demais. Você falou sobre fase romântica do jornalismo. O que você considera essa última fase romântica do jornalismo e por que você acha que isso acabou? Eu acho que a fase romântica do jornalismo era quando, de fato, quem estava na frente das câmeras para passar uma notícia, para conversar com o público, era alguém que tinha uma formação, que tinha sido feita uma avaliação, alguém que realmente sabia daquele conteúdo. As pessoas que eu nunca deixei ninguém escrever nada que eu fosse falar. Sempre era eu que escrevia, eu apurava aquela informação, tinha ajuda de um produtor, se fosse o caso, mas eu apurava aquela informação. Aquilo sempre foi muito importante. O Trajano sempre foi um cara que cobrou muito isso da gente. Não tinha ninguém ali só porque era bonito, só porque tinha uma cara bacana. Eram pessoas realmente... Aliás, pessoas bonitas, são todos meus amigos, mas nunca foi o casting mais lindo. A ESPN nunca foi a que teve o casting mais bonito, mas sempre foi a que teve o casting mais competente. Pessoas realmente apaixonadas e pessoas que apuravam a informação. Isso desde quem estava na frente da tela até quem estava por trás também. E a gente vê ainda hoje, né, que isso não é bem assim. Então, pessoas que têm outras formações e outros atributos são colocadas na tela para falar com a gente e necessariamente não são pessoas que têm aquele conhecimento para passar informação. Eu não culpo ninguém, eu não acho que... Eu acho que assim, as mídias mudaram também, a gente tem uma evolução e tem muita gente que não tem informação e é muito bom também, mas acho que a gente vive hoje uma realidade, de maneira geral, na nossa mídia que a gente não vivia naquela época, que é de ter muito conteúdo ruim. Muita coisa ruim que a gente vai absorvendo, principalmente na TV aberta. Não digo na Globo, acho que a Globo ainda tem uma qualidade bacana, mas outras TVs não. Muito conteúdo, principalmente de entretenimento, meia boca que a gente vai engolindo, recebendo aquilo, e é feito só porque alguém é bonito, tá ali na frente da câmera. Entendi. Porque assim, as pessoas falavam para mim assim, nossa, você é famosa. Eu lembro que uma vez, quando eu escolhi ficar na ESPN e não ir pra Globo, uma amiga minha que era repórter da Globo falou, cara, por que você vai pra ESPN? Você vai ser muito mais famosa na Globo. Eu falei pra ela, então, porque eu quero ser jornalista, eu não sou atriz. Eu sou jornalista. Não quero ser famosa. Eu não quero ser famosa. Então, é um pouco isso, sabe? Sim. Bom, a gente falou aí sobre poder conhecer o mundo e conhecer tudo que o jornalismo oferece enquanto profissão. Quais que são os momentos históricos do esporte que você conseguiu estar lá presente e graças ao jornalismo? Esse double backflip do Travis Pastrana foi um negócio assim super marcante também. A estreia da mega rampa nos X Games e a vitória do Bob Burnquist. A queda do Daniel Way também. Daniel Way foi o cara que criou a mega rampa. E quando ele se acidentou bravamente e voltou com o pé quebrado e competiu no mesmo dia, eu estava ali perto e acompanhei o salto dele, ele desceu, fui com a câmera atrás, a hora que ele passou pelos médicos, falou, não quero atendimento, entrou no elevador, voltou para a mega rampa, fez um outro salto e ganhou uma medalha. A expedição Mata Atlântica, que foi a primeira e única realizada no Brasil, essa prova de aventura na Amazônia. Eu tive uma oportunidade de conhecer a Amazônia de um jeito absurdo. Eu fiz pelo menos 3 edições do Rally dos Sertões, quando ainda era aquele Rally dos Sertões, que eram 15 dias de viagem, 7.000 quilômetros, cortando 7 estados brasileiros. Hoje isso não existe mais, é impossível fazer isso. A conquista da primeira medalha de ouro da Letícia Buffoni,
o 6º título mundial do Sandro Dias. A inauguração do Museu Pelé foi muito emocionante para mim. Eu estava lá, ele estava lá também, consegui falar com ele. Foi na minha cidade, em Santos, foi muito legal. Oh, meu Deus. As Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eu fiz uma cobertura especial para o Beach House, foi bem legal também. É tanta coisa. Acho que são essas, assim, de cabeça que eu lembro. Show, muito legal. Bom, você falou aí sobre alguns esportes de ação e de aventura, agora também fazendo cada vez mais parte dos Jogos Olímpicos de Verão. Como que você enxerga essa aproximação das duas coisas? Surf e skate em especial, né, que estreiam nos próximos Jogos. Eu costumo dizer que esses esportes não precisam dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos precisam desses esportes, porque os skatistas e os surfistas já ganharam o mundo com os eventos que eles têm. Já são populares. A minha avó sabe quem é o Gabriel Medina. Então, isso aí ela já sabia quem era o Peterson Rosa, porque era minha avó, claro. Mas ela sabe quem é o Gabriel Medina. Eles já são milionários, eles já dominaram o mundo, esses esportes, e o Brasil, em especial, puxa fila nesses dois esportes. Então, eles têm muito mais a acrescentar para os Jogos Olímpicos do que o contrário, porque a gente sabe que muitos atletas dos esportes convencionais, esportes olímpicos, voltam depois de grandes conquistas, principalmente em países como o Brasil, e continuam vivendo uma vida duríssima. Adriana Nascimento é uma delas, boxeadora, continuam no perrengue, muitos deles não conseguem nem continuar no esporte. O surf e skate, isso não acontece. Então, eles já vivem desses esportes e vivem muito bem. Eu fico pensando qual é o legado que esses esportes vão deixar para os Jogos Olímpicos. O que eu acho que os Jogos Olímpicos vão fazer para esses esportes, eles vão acabar, obviamente, sendo um pouco mais popularizados, talvez até mais valorizados para algumas culturas que ainda não valorizam, por fazer parte dos Jogos Olímpicos, e aí provavelmente a gente vai começar a ver um fenômeno de chineses andando muito bem de skate, surfando muito bem, porque a China já começou a fazer várias piscinas de onda, já estão produzindo mini campeões olímpicos de surf e de skate. Então essa vai ser uma coisa interessante. A gente que é da comunidade fica um pouco assim, puxa, será que a gente vai perder um pouco do romantismo? Mas eu acho que não, acho que é a evolução do esporte, então vai ser muito interessante da gente acompanhar o que vai acontecer no pós-olímpico. É isso que eu estou curiosa para entender o que vai acontecer. Mas você acha que com a entrada desses esportes nos Jogos Olímpicos, as competições que eram as principais dessas modalidades perdem um pouco a grandiosidade que elas tinham por ter uma outra competição tão grande, ou você acha que segue a mesma coisa? Não perdem. O surf, por exemplo, ele tem, acho que são 11 etapas, agora mudou, eu não estou lembrando, por ano, para formar um campeão mundial. Então, é um grupo pequeno de surfistas que tem que correr um circuito paralelo para poder ter uma chance de estar nesse circuito principal. Não muda em nada. Até porque é o seguinte, qual que é o barato do surf? Acompanhar o surfista performando em ondas diferentes. Porque não vai acontecer numa Olimpíada. É uma onda só, um tipo de onda só, uma praia só, no máximo duas ou três localizações. Então, você sempre vai querer ver o cara em pipeline, sempre vai querer ver o cara nas ondas de Chopo, nas ondas do Brasil, nas ondas da Austrália, nas ondas da África. Então, não se perde isso. O skate está além ainda do surf. Já não se leva em conta o circuito mundial de skate. Já não se tem essa preocupação. O X Games ainda é um evento que é muito relevante e alguns campeonatos de bowl. Mas o campeonato de street mundial quase nem se fala, muito menos de vertical. Aí tem a Street League, que sim, é um evento muito bacana. E é isso, são etapas no ano em locais diferentes e com uma vibe diferente. A comunidade do skate gosta daquela vibe do campeonato de skate. Eu sou surfista, até costumo dizer, amo surfar, mas o meu esporte, o ambiente onde eu me sinto em casa é o ambiente do skate. É outra coisa. E o skate, o surf também, mas o skate tem muita cultura envolvida, arte, música, é outra coisa, outra atmosfera. E eles vivem muito, esses surfistas vivem e ganham dinheiro de filmes, de participações especiais.
Então, acho que assim, é um a mais. Esses atletas vão perseguir a medalha olímpica, claro, mas não vai ser uma grande mudança na maneira de consumir o esporte e na relevância dele, os dois esportes. Uhum. Você estava, na sua resposta anterior, você falou aí sobre alguns atletas que disputam a Olimpíada e que tem que continuar batalhando dia a dia para tentar conseguir um patrocínio, enfim, a situação não é fácil. Eu estava até lembrando que aqui nesse quadro, no Bola de Segunda, no final do ano passado, eu conversei com o Edson, que é da Seleção Brasileira de Bobsled, e foi uma conversa muito legal nesse sentido também, ele falando sobre essa batalha. Como que você acha que a gente consegue contribuir para isso? Tem que ser assim aos pouquinhos mesmo, falando cada hora um pouquinho sobre esses esportes, porque assim é muito triste, né? A gente vê uma pessoa que está lá representando o Brasil e quando volta não tem dinheiro para ter equipamento de treino, é uma situação surreal, assim. Eu acho que tem algumas frentes. Acho que a primeira frente é mudar a política pública de incentivo ao esporte no Brasil, como a gente vê em outros países. A nossa política pública ainda ela é muito pobre, direcionada aos atletas, aos esportistas. A questão educacional também nas escolas. A gente há pouco tempo viveu né, uma batalha, se o esporte, a educação física era importante ou não no currículo. A Ana Moser é uma grande defensora do esporte educacional. Eu tive a oportunidade de trabalhar 2 anos com ela à frente dirigindo as mídias e o conteúdo da Caravana do Esporte, que é um projeto social vinculado à Disney, Unicef e o Instituto da Ana Moser, que percorre o Brasil, levando o esporte e arte educacional para cidades com índices baixos de desenvolvimento humano. Então, a gente tem cidade, por exemplo, no Nordeste do Brasil, o Nordeste brasileiro, acho que 70%, se eu não me engano, das escolas não tem uma quadra para prática esportiva. Então, o esporte, ele não é desenvolvido dentro das escolas no Brasil. E aí eu nem estou falando do esporte de alta performance, mas começa ali a cultura esportiva, como a gente tem, né, em outros países. E aí a terceira parte é realmente o poder privado, né, os empresários de acreditarem, apostarem, desenvolverem projetos ligados ao esporte no Brasil. Porque realmente, eu na caravana, principalmente, a gente viajou com muitos atletas olímpicos, sempre se leva também um atleta olímpico, e a gente vê a dureza que esses caras vivem, assim, vivendo muitas vezes de rifa, de campanha da cidade, de uma bolsa, para conseguir fazer o esporte deles chegar numa Olimpíada. Então tem muita coisa para mudar. E do lado do público, a gente realmente assistir a esses esportes, a gente consumir esses esportes. Surf, por exemplo, para citar um exemplo mais dentro da minha área, o surf feminino, durante muitos anos, quando ele era transmitido, as pessoas saíam do canal, a gente sentia essa audiência que caía, desligava, ia fazer outra coisa. Os próprios atletas do masculino, quando começava o feminino, iam embora da praia. Então, eles mesmos não valorizavam o esporte feminino, né? E aí passou-se a mudar essa cabeça, mudar esse pensamento, os atletas começaram a ficar na praia, o público passou a acompanhar mais o esporte também. Então também tem um lado do público de consumir e valorizar, e aí da família também de disponibilizar para os seus filhos um leque maior de práticas esportivas. Se a sua filha quer jogar bola, tudo bem, por que você tem uma filha de 3 anos, vai colocar no esporte e oferece para ela o balé? Então, por que não o vôlei, o basquete, uma luta, o surf, o skate? Então, a gente também ainda tem um país, aí eu já estou falando de feminismo, né, mas machista também no esporte. É muita coisa para mudar, né, mas depende de cada um de nós. Você trouxe 2 pontos muito interessantes que a gente sempre conversa, principalmente com treinadores de vôlei aqui no canal. O primeiro sobre as escolas. Eu diria que de todos os treinadores que a gente já teve oportunidade de conversar nesse 1 ano e pouco de canal, 99% desses treinadores, o primeiro contato com o voleibol foi na escola, e aí se interessaram e depois buscaram se profissionalizar no esporte. E o segundo ponto, que aí eu também como treinador de categoria de base identifico muito, são as crianças e adolescentes chegando com pouquíssima vivência motora, né, pra gente. Parece que a gente sempre brinca, nossa, esse menino não sabe nem correr.
E realmente tem meninos que têm dificuldade em fazer gestos que teriam que ser simples para a idade deles, porque não tem essa oportunidade de brincar na rua mais, de ter uma educação física com qualidade, né? Então, esse somatório de coisas é prejudicial para o esporte como um todo no Brasil, né? Sim, sim. E acho que tem mais duas questões que eu aprendi nessa vivência com a Caravana do Esporte, com alguns professores que são especialistas no esporte e educação. Então, uma coisa é que as escolas também não estão preparadas, muitas escolas não estão preparadas para ensinar o esporte. O esporte competitivo na escola é ótimo, excelente, tudo bem, tem que ensinar mesmo o esporte competitivo, porque a gente tem uma parcela das crianças que vão querer, né, ser mais competitivas no esporte. Mas a gente também precisa permitir que o esporte seja acessível a todos e a todas, para que todos experimentem o sucesso, por exemplo, de enterrar uma bola de basquete. Mas como é que você faz isso com aquela tabela lá em cima? É difícil, o gordinho vai ter dificuldade, o menorzinho vai ter dificuldade. Então, dentro da caravana no esporte educacional, o que eles fazem? As tabelas têm vários tamanhos. Cada um vai no seu tamanho, para que todos tenham a oportunidade de experimentar a sensação do sucesso. Então, muitos meninos e meninas deixam de praticar ou pegam uma birra com a educação física porque é um pouco mais pesado, tem mais dificuldade de correr e deixa de experimentar aquele sucesso. Sim. Então, isso é uma questão assim que precisava ser vista com muito carinho. E isso tem desdobramentos na frente. Tem a questão que você falou da dificuldade motora dessas crianças. E tem também uma coisa que a criança ela vai desenvolvendo ao longo da vida dela com essa frustração. E não é de ser um campeão. É de não conseguir sentir a realização de fazer um gol, de enterrar uma bola, de subir em cima de um skate. E ela vai criando uma aversão ao esporte. São essas crianças que lá na frente viram deputados e vereadores que votam e criam projetos de lei que não olham para o esporte, que olham para o esporte como uma coisa que não é fundamental para a educação. E não é porque esses caras são safados. Não é? Eles não tiveram uma oportunidade, tem uns safados também, claro, de vivenciar essa intimidade com o esporte. Então, eles crescem adultos com um trauma mesmo do esporte, não conseguiram vivenciar o que é a realização através do esporte. Eu tenho um filho de 13 anos, o meu filho jogava futsal, tinha uma dificuldade enorme porque é gordinho, então não conseguia acompanhar, era o último a ser escolhido, sempre o último a ser escolhido, o último. E aquilo foi criando uma frustração gigante nele. Aí eu tive a sorte de ter uma pessoa que treina comigo e que gosta muito de futebol, então eu pedi para o meu treinador treinar um pouquinho com ele, ter um pouco mais de paciência, fazer jogadas com ele mais simples para que ele experimentasse o sucesso. Ele foi se apaixonando por aquilo, foi experimentando sucesso, depois ele quis fazer uma escolinha, acabou fazendo a escolinha do Barcelona e tal, e virou um dos melhores jogadores. Depois ele quis abandonar tudo e foi para o handball. Mas a questão não é essa, até que ele largou, eu falei, beleza, filho. Quando ele decidiu ir para o handball, a intimidade dele, continua gordinho, a intimidade dele com o esporte, a segurança dele com o esporte é muito maior, então ele não tem vergonha, ele vai lá, ele joga, ele é até um bom jogador, mas porque ele conseguiu ultrapassar uma barreira experimentando o sucesso, conseguindo, e não só a frustração. Aí se ele vai ser um atleta profissional, não é outra história. Sim. Mas ele vivenciou e vivencia o esporte. Então, acho que isso é muito importante. Não, perfeito, perfeito. Nossa, ótimas reflexões. Vivian, pensando em futuro agora, quais são os projetos da Vivian para a carreira? Então, eu tenho uma produtora, a Vivian Mesquita Multimídia, já há 4 anos. Eu saí da ESPN em 2015. Eu continuo produzindo hoje. Hoje eu não sou mais diretora na ESPN, né, nem funcionária. Eu sou parceira da ESPN, eu produzo conteúdo para eles e para o Fox também, agora que faz parte também do line-up da ESPN e da Disney. E aí eu desenvolvi o Te Conto no Caminho, que é uma série que tem coprodução da ESPN. É uma série que é 100% autoral, toda desenvolvida por mim. O Te Conto no Caminho é uma série que fala sobre esportes de ação, a primeira temporada, mas ela conta a história de 10 grandes atletas dos esportes de ação no Brasil, mas não do ponto de vista de performance, de resultados, mas sim do ponto de vista humano. Então, quais são
as encruzilhadas na vida desses atletas. A gente sabe que chegar lá não é só uma questão de meritocracia, e às vezes chegar lá não é nem ter o título mundial. A gente chega lá, a gente se realiza dependendo da nossa realidade, né? Então, é isso que traz, a parte mais humana e as experiências e as pessoas que ficam atrás, que a gente muitas vezes não vê. Quais foram as pessoas principais e como elas colaboraram para que esses atletas conquistassem o que conquistaram. Então, eu Te Conto no Caminho fala sobre isso. A gente fez a primeira temporada, que estreou em 2019, ainda é exibida hoje. E aí a gente também fechou contrato para a segunda temporada. A gente está aguardando a Ancine liberar, porque hoje a gente vive um problema muito grande na Ancine, com todos os projetos travados, a Ancine não libera. E, paralelo a isso, a pandemia também tem dificultado a nossa produção de conteúdo. Mas eu estou com ele no forno, os atletas já convidados, esperando só um sinal verde da Ancine para a gente poder sair e gravar. E Olimpíadas, né? Claro, de alguma maneira eu vou estar envolvida também nos Jogos Olímpicos, olhando aí para esses meus esportes do coração. Sensacional, Vivian. Nossa, eu tenho que te agradecer demais pela conversa. Primeiro, quando você aceitou o convite, eu já tinha ficado muito feliz, e a nossa conversa foi por um caminho que me deixou ainda mais feliz, com boas reflexões e boas conversas. Então, muitíssimo obrigado por ter conversado com a gente aqui. Espero que o pessoal que esteja assistindo a gente também tenha gostado do nosso papo. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei feliz pelo convite também. Até peço desculpas, era para a gente ter se encontrado ontem, mas eu tive aqui um probleminha. Mas que bom que deu certo, que a gente está aqui, que a gente falou, e que tem pessoas como você olhando com esse olhar também tão carinhoso e tão atento para o esporte, dando oportunidade para que pessoas diferentes possam falar sobre o esporte. Quanto mais a gente fizer isso, o esporte ganha. Isso aí. Valeu, pessoal de casa. Gostou do vídeo? Dá o like aí, se inscreva no nosso canal. A gente vai se falando. Valeu! Obrigada, tchau!